Inclusive eu vou fazer meio no stand-up, meio que no stand-up comedy, digamos assim, no caso stand-up cálculos. Vocês estão vendo bem a tela? Sim, sim. E eu... E o áudio também está ok? Acho que sim. Então hoje vamos ver as Tá coisas... sim, tá sim. Tá. Vamos ver umas coisas referentes à trigonometria só para matar esse problema. A primeira coisa que a gente vai ver é por que quando a gente faz esse negocinho, esse limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, isso aqui é igual a 1, tá? Primeiro que, em certo sentido, isso aqui diz pra gente... Deixa eu abrir o GeoGebra para dar uma explicação mais gráfica desse negócio. E depois só uma breve justificativa usando o teorema do confronto. Ok. Acho que mês que vem GeoGebra encontrou uma... Dane-se. Acho que mês que vem vamos ter 0 travamentos aqui nos vídeos. Porque eu vou ter 32 GB de memória RAM, mas enfim. O que essa igualdade aqui, o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, a princípio isso é um pouco estranho, porque o x está indo para zero, né? Quando x vai para zero, x vai para zero, e o seno de x também vai para zero, quando x vai para zero. Só que o fato disso aqui ser 1, esse limite, significa que quando a gente está se aproximando do zero, em certo sentido, eles estão se aproximando por valores muito parecidos. Tá? Aí isso aqui fica evidente quando a gente olha aqui. Ó. Aqui eu coloquei o gráfico do seno de x e o gráfico da função y igual a x. E quando a gente olha os dois, eles são muito parecidos quando a gente vai olhando de perto. Então, nesse sentido, quando a gente pega um e divide pelo outro, não sendo onde está 0 sobre 0, meio que vai dar um valor muito próximo de 1, porque eles são muito, muito próximos. Só que, claro, isso é só para quando x vai para 0, porque depois a coisa desanda, tá? Mas, assim, para efeitos de cálculo, arredondamento, eventualmente alguma coisa em engenharia, você não tem problema em... Isso te diz que você tem direito de fingir que seno de x é igual a x quando você está perto de zero. Tá? Isso seria a interpretação gráfica desse limite, o que ele quer dizer. Tá bom? Se a gente rouba, tá? Se a gente pede para o GeoGebra plotar o gráfico do seno de x sobre x, o que a gente tem é isso aqui. Tá? Que esse seria o gráfico da coisa. Então, vai indicando o comportamento dele, vai sempre oscilando. Ó. Mas aí depois, inclusive, quando a gente vai tomando valores... Uma pergunta que poderia ser, né? Quando x vai para 0, dá 1. E quando x vai para infinito? Quando x vai para infinito, isso vai para 0, porque vai ser 1 sobre infinito. Mas a gente ainda vai entrar nessa coisa. E o seno de x é uma função limitada. Mas o comportamento dela é no zero, que é o que importa para a gente por enquanto, é esse aqui. Tudo bem essa explicação gráfica, pessoal? Sim, sim. Tudo bem. Obrigado. João Marcos ali, sim, beleza. Mas esse sim é um sim anterior, tá? Mas eu ouvi agora. Então, o motivo, o modo como a gente vai justificar, usa um pouco de noção de geometria e também um pouco de... Como fala? Usa um pouco de noção de geometria e também
o teorema do confronto. Primeira coisa é essa aqui que a gente vai roubar usando isso aqui. Ó. Existe uma regiãozinha, primeira coisa que a gente vai usar para justificar é que existe um Rzinho maior que zero, tal que isso aqui ó, sempre acontece quando a gente está pegando um x que está dentro desse intervalinho aberto. Eu vou fazer um desenho depois. Mas vai acontecer isso. Ó, 0 menor do que seno de x, que vai ser menor do que o x, que vai ser menor do que a tangente de x. Graficamente, isso aqui está dizendo o quê? Quando a gente faz o gráfico... deixa eu ver se eu consigo usar um pouco a régua. Isso já melhora um pouco. Aos poucos eu estou aprendendo a usar esse negócio melhor. Ele provavelmente deve ter um compasso também, mas aí já é sacanagem. Eu gosto de falhar ao fazer círculos. Pronto, tá mais ou menos. Vamos fazer aqui a reta do eixo das tangentes. Ok. Então aqui, ó, quando a gente vai fazer o que é como que a gente calcula o seno quando a gente está pensando em questões geométricas, o seno de um ângulo, o seno desse ângulo aqui, por exemplo, agora eu não quero mais régua, eu quero normalzinho. Desse ângulo alfa, ele é seno sobe, né, que é com S. Ele vai medir esse comprimento aqui no eixo Y. Aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo das tangentes. Por sua vez, o x, quando a gente está nesse caso, o x que é ou melhor, o ângulo, né, que a gente pensa nele como sendo o comprimento da circunferência do arco. Seria essa medidinha aqui. Então, nota que como eles estão na mesma altura, a princípio a gente poderia pensar que, nesse caso, seno de x é igual a x. Só que como tem essa curvatura, por assim dizer, e aqui está assim, se você estica o x para saber quanto ele mede de verdade, você vai ver que ele é possivelmente maior. Tá? Então, quando você estica ele todo, tipo, ele viria para cá, assim, então ele ia ficar um pouco maior. E a tangente vai ser a medida que está nesse outro eixo. Então, ela vai ser ela vai ser possivelmente maior, em geral, ela vai ser maior do que o x que você está pegando. Aí, o que a gente está só falando é que vai existir um R maior do que zero, tal que você consegue sempre garantir isso. Por que não é para qualquer x? Primeira coisa, né? Por que eu tenho que pensar nesse xzinho asqueroso? Nesse Rzinho asqueroso, para onde eu vou fazer a conta? Porque se a gente pega um ângulo aqui, ó, por exemplo, pega esse ângulo aqui, esse grandão que eu fiz. O seno dele vai estar pequeno, tá? Tudo bem, o comprimento dele vai estar maior que o seno, só que a tangente vai estar negativa. E aí isso vai atrapalhar as nossas contas. Então, para o que a gente vai fazer, a gente pensa só nesse... A gente restringe esse Rzinho, tá? Esse Rzinho você pode pensar como sendo o próprio π sobre 2. Tudo bem? Então, voltando aqui. Esse R que a gente vai pegar pode ser π sobre 2 ou menor. Mas assim, eu acho que visualmente está claro por que a gente consegue um intervalo onde isso acontece. Professor, Oi.
O áudio tá falhando às vezes. Não sei se é a minha internet, Ah, mas tá. às vezes ele fica falhando. Você pode explicar de novo essa parte que você fez com a setinha do R? Posso. Só, assim, tá um pouco melhor. Deixa eu ver aqui aqui começou a travar o áudio e a imagem também. Ah, então provavelmente é um problema na internet, pessoal. Deixa eu... Tá em 420p. Tá em 15 quadros por segundo. Eu vou tentar falar mais devagar, porque aí os eventuais lags atrapalham menos. Pode ser? Será que ajuda? Pode ser, ajuda. Tá. Então, aqui o que eu estava falando, eu vou fazer com um outro desenho, tá? É que pra gente, o que a gente vai querer fazer é aplicar o teorema do confronto. Então, no teorema do confronto, a gente precisa de uma regiãozinha, de uma pequena região, onde as desigualdades acontecem. Aí o que eu mencionei é que vai existir um R maior do que zero, tal que sempre que a gente pegar o nosso x, que vai ser o comprimento do arco, onde a gente vai calcular as funções, tal que sempre que o x está entre 0 e r, acontece isso aqui. Tá? E aí eu mencionei que esse R pode ser, se você quiser, esse R pode ser π sobre 2 ou menos. Tá? Só para a gente conferir, eu vou para o GeoGebra de novo. Vamos colocar aqui a função, a seno de x já está lá, x já está lá. Deixa eu colocar y igual a tangente de x. E deixa eu travar aqui a reta π sobre 2. Bom, aqui estamos com y igual a x. Ó. Vejam que do intervalo a seno de x, quando a gente está pegando... Aliás, podia nem precisava ser π sobre 2. O que a gente quer é que o seno de x... a gente quer que a função seno de x fique por baixo da função x e quer que a função x fique por baixo da função tangente de x. Então, vejam que quando a gente constrói, exibe explicitamente as funções trigonométricas, a gente consegue provar no braço que vai existir aquele R. Só que para a gente, basta a gente se convencer graficamente de que vai existir o Rzinho onde essas desigualdades acontecem. Mas aqui o GeoGebra está confirmando para a gente que está sempre... A tangente está em cima do x, que está em cima do seno. Só que isso não vai valer sempre. Esse é o que eu queria destacar. Porque, vejam, depois o seno começa a ficar... Logo depois de π sobre 2, o seno começa a cair. Ele ainda está embaixo da função y igual a x. Só que agora a função tangente está lá embaixo. Não é isso que a gente quer. E depois fica mais confuso ainda, porque aí a tangente vai ficar por cima, o seno vai ficar por baixo e a x está por cima da tangente. Então está uma confusão muito louca quando vai saindo de π sobre 2. Mas até π sobre 2 a gente consegue garantir aquilo. Tudo bem? Tudo bem. O áudio melhorou ou ainda está uma droga? Melhorou. Ah, tá. E a imagem também. Provavelmente... pode ser isso aqui também.
Eu deixei o Chrome aberto com outras abas e isso ferra tudo. Mas então tá, a gente tá pensando, por exemplo, que o R é π sobre 2 e o x a gente está variando entre 0 e R. E aí vai valer essa desigualdade. Agora, o truque manhoso é o seguinte. A gente tá... Deixa eu ir para uma outra lousa para ficar com isso grande. A gente está com 0, com o x nos lugares onde a gente pegou. A gente está com isso aqui. Agora, se a gente olha para esse negócio, a gente divide por seno de x, não, é dividindo por seno de x. A gente pode dividir por seno de x porque a gente está pegando, porque ele nesse intervalo, ele está diferente de 0. Mas aí vai ficar 0 menor do que seno de x dividido por seno de x, menor do que x sobre seno de x. E aqui, se a gente pensa que tangente é seno de x sobre cosseno, né, que é um dos jeitos de você expressar a tangente, quando você dividir isso aqui por seno, vai cortar esse seno e vai ficar 1 sobre cosseno de x. E esse cara, seno de x sobre seno de x, é 1. Estão comigo? Eu tô. Tá, beleza. Deixa eu ver se o João vai... Se João Marcos está comigo também. Então, agora a gente está... o que a gente conseguiu aqui foi isso. 0 menor do que 1, menor do que x sobre seno de x, menor do que 1 sobre cosseno de x. E se a gente agora meio que inverter tudo, vai fazendo as multiplicações cruzadas em todos os sentidos que a gente pode. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 1 menor do que x seno x, x sobre seno x, o que a gente fica aqui é seno de x sobre x menor do que 1. A gente fica com isso. Agora, por conta desse pedaço. Agora, se a gente usa esse pedaço aqui e faz o mesmo truque, a gente vai ficar com seno de x sobre x. Deixa eu arrastar para cá. Cadê? A gente passa esse cosseno de x multiplicando, passa o x dividindo e depois passa o seno de x multiplicando. Então, a gente vai ficar com cosseno de x menor do que seno de x sobre x. Então, juntando esse pedaço e esse pedaço aqui, o que a gente ganha, pessoal, é cosseno de x menor que isso e isso menor que 1. Então, a gente chega nisso aqui, ó. Cosseno de x menor do que seno de x sobre x e menor do que 1. Sempre que 0 é menor do que x, que é menor do que r. A gente está quase no ponto de usar o teorema do confronto, mas o teorema do confronto, só para lembrar vocês, ele pede... Aqui está o pontinho onde a gente vai analisar o limite, no caso 0. Ele pede que exista um intervalo em torno do 0, dos dois lados, no caso, né? Tal que se você pega um pontinho que está nesse intervalo, possivelmente não é o próprio 0, mas se você pega qualquer outro ponto no intervalo,
você vai ter aquele sanduíche. Aqui a gente fez só de um lado. A gente só verificou que vale o que a gente quer desse lado aqui. A gente precisa agora se dar conta de que vai funcionar desse lado. Tudo bem? Porque aí agora, Sim, tudo bem. a gente usa o fato de que, como cosseno de x é uma função par, então quando a gente faz cosseno de menos x, isso é igual a cosseno de x. E a função seno é uma função ímpar. Quando a gente faz seno de menos x, é igual a menos seno de x. E é claro que menos x é igual a menos x. Então, se a gente olhar a função... Então, se a gente olhar agora no outro intervalo, então, como a gente tem isso, deixa eu colocar essa observação aqui embaixo. Como a gente tem essas regrinhas para as funções trigonométricas, acaba que, se a gente pega menos r menor do que x menor do que zero, então agora a gente está olhando o pedaço negativo do intervalo. Então, a gente refletiu, a gente estava com zero aqui, indo até esse r aberto. Estava tudo positivo e aqui a gente viu que vale. Agora eu peguei o menos r, tá aqui, e a gente vai ver o que acontece quando pega um xzinho aqui. Se a gente pega um xzinho que está aqui nessa parte, menos r menor do que x menor do que zero, se eu empurro, ele é um cara negativo. Tudo bem, ele está sem o sinal aqui. Mas se eu multiplico ele por menos, ele vai vir cair bem aqui. Ele vai para o simétrico dele. E para o simétrico, vale isso. Então, a gente sabe que cosseno, porque o menos x é alguém que está morando aqui. Eu vou usar outra letra, que aí confunde menos. A gente vai pegar um W aqui, tá? E aí, quando a gente olha esse W, quando esse W está aqui como negativo, se eu mando ele para cá, ou seja, se eu olho para o menos W, esse menos W é um número positivo. Então, se a gente faz menos W igual a x, nessa primeira parte aqui, então, se a gente xinga menos W de x em estrela, significa que o cosseno de x, que vai ser o cosseno de menos W, vai ser menor que seno de x sobre x, que vai ser menor do que 1. Só que x, eu só troquei a letra para tentar confundir menos. Isso é cosseno de menos w menor que seno de menos w. Minha mesa está torta, por isso que está saindo tudo torto. Deixa eu apagar aqui. Então, aqui vai ter, como esse x, que é menos w, é positivo, a gente vai poder fazer isso por causa de estrela. Então, isso é menor que seno de x sobre x, que é menor do que 1. Só que o x é menos w, então fica cosseno de menos w, menor do que seno de menos w sobre menos w, menor do que 1. Aí agora, por essa fórmula que vale para qualquer númerozinho que a gente pega, esse menos do cosseno morre, fica cosseno de w menor que... Aqui vai sair um sinal para fora, vai ficar um menos, mas aí aqui tem esse menos também, então ele morre, vai ficar seno de w sobre w, que é menor do que 1. Então, pessoal, disso tudo o que a gente descobre é o seguinte:
Então, a gente viu que existe um R maior que zero, tal que se menos R é menor do que x menos zero, que é próprio x, e isso é menor que R, então se está dos dois lados do intervalo, tanto faz, então cosseno de x é menor que seno de x sobre x, isso aqui é menor do que 1. Agora a gente aplica o teorema do confronto usando esse fato aqui. Fato: função cosseno de x e seno de x são contínuas. Tá? Eu não vejo muita vantagem de provar isso, pessoal, porque cosseno e seno são funções contínuas, porque a gente não para no curso de cálculo 1 para definir o seno como sendo uma série, um negócio todo estranho, e ver ela direitinho. A gente define ela meio que geometricamente. E geometricamente a gente está convencido de que o gráfico dela é o gráfico de uma função contínua, né? Então eu acho que não precisa a gente se preocupar em provar que seno e cosseno são funções contínuas, mas quem quiser o Vidorizi faz. Mas então, como eles são funções contínuas, quando a gente calcular o limite, por exemplo, do cosseno de x, quando x tende a qualquer pontinho que você quiser, isso vai ser igual ao cosseno no pontinho, tá? Porque a função é contínua. Então, como o limite do cosseno de x, quando x tende a zero, é igual, vai ter que ser igual ao cosseno de zero, que é 1, significa que essa função aqui, ó, cosseno de x, e essa função aqui, a 1, que é constante igual a 1, quando a gente faz o x tender a zero, elas vão para o mesmo limite. Esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1. E aí, como eles estão sanduichando o seno, o que acontece é, então, portanto, pelo teorema do confronto, o limite do seno de x sobre x é obrigatoriamente 1. Ficou mais ou menos ok o tipo do argumento, pessoal? Ficou assim. Ok. Que aí agora, uma vez que a gente tem isso, um montão de coisas, a gente consegue fazer um montão de exercícios diferentes. Por exemplo, para a gente praticar um pouco, eu nem sei que horas são. 1h35. Tá. Talvez vai ter gente chegando agora, ou não. Então, exemplo. Tá. Se a gente quiser calcular isso aqui, ó, 5x sobre x quando x tende a zero. Tá? Isso não é exatamente o limite fundamental que a gente viu, que eles chamam, os livros costumam chamar de limite fundamental da trigonometria. Ou só limite fundamental. Mas aí, ó, por exemplo, quando está nesse caso, se fosse um 5 aqui, a gente poderia fazer o quê? Uma mudança de variáveis. A gente ia chamar 5x de u, e aí só fazia mudança de variáveis e seguia feliz da vida. Só que não tem esse 5 aqui. Então o truque é o quê? A gente multiplica por 5 em cima e embaixo. Fica 5 vezes seno de 5x e aqui dividido por 5x. Nota que no fundo o que a gente fez foi multiplicar por 1, né? Porque
Deixa eu tirar esse negócio aqui todo. A gente multiplica por 5 aqui e aqui. Aí, bom, esse 5 vai sair do limite, não importa. Mas aí a gente fica com esse negócio, limite. Ou melhor, 5 vezes o limite do seno de 5x sobre 5x quando x tende a zero. Aí agora é aquela frescura da mudança de variáveis. Aqui eu tenho essa coisa que a gente quer chamar de outra letra, então a gente xinga 5x de u, tá? Daí, isso vai ser 5 vezes o limite de seno. No caso, agora 5x vira u. Aqui fica u, aqui fica u. Aqui vai ter que ser u tende a alguma coisa. Mas quando x tende a zero, 5x também tende a zero. Então, mais 5x é u. Então, esse limite aqui a gente sabe fazer, que é o limite fundamental. Esse cara tem que valer 1. Então, é 5 vezes 1. Belezinha, pessoal? João Marcos falou que sim. Acho legal fazer mais alguns, né? Porque esse é muito fácil. Esse é aquele... É tipo o que acontece nesses memes, né? Na aula o professor passa um exemplo trivial e aí na hora da prova cai um negócio desgraçado. Vamos ver qual que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver. Ok. Esse aqui é legal. Esse aqui é bem engenhoso. Limite, vamos tentar calcular esse aqui. 1 menos cosseno de x sobre x quadrado, quando x tende a zero. Estão conseguindo ver e ouvir bem? Estamos. Tá. Beleza. Então, aqui, ó, primeiro, a gente não pode simplesmente fazer substituindo porque embaixo dá zero. E aí não há o que fazer. Como tem tem coisas trigonométricas, limites com coisas trigonométricas, em geral, assim, exercícios de livro e coisas assim, a primeira coisa que a gente tenta fazer, pelo menos no contexto do cálculo 1, é ver se a gente consegue dar um jeito de enfiar, de alguma forma, um seno de x sobre x. Daí, bom, aqui não tem nenhum seno aparecendo. Só que tem essa coisa da forma a menos b, né? E aí é outro truque que a gente sempre tem em pré-cálculo e coisas do tipo. Às vezes, quando a gente está com um negócio da forma a menos b, e aí aqui embaixo tem qualquer coisa, não importa. O João Marcos já usou esse truque uma vez. Só que naquele caso não adiantou, porque o problema não tinha como se livrar, porque ia dar mais infinito. Mas você tem qualquer porcaria aqui embaixo, tem um a menos b. Esse a menos b pode estar embaixo também, mas de qualquer forma, se você multiplica por a mais b, isso aqui vai ficar alguma outra desgraça aqui embaixo, vai ficar desgraça vezes a mais b. E aqui em cima vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. E às vezes esse tipo de truque ajuda. Nesse caso, em particular, se a gente multiplica
aqui tem o A menos B. Se a gente multiplica por A mais cosseno x e 1 mais cosseno x, então o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Limite de x indo para zero vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo sobre x ao quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Claro, eu poderia ter empurrado esse cara para cá, mas vamos deixar ele separado. A graça dessa fórmula aqui, 1 menos cosseno ao quadrado de x, é o Teorema de Pitágoras, né? Esqueci o nome agora dessa relação aqui. Porque como isso aqui vale para todo x, em particular, se a gente passa o cosseno para cá, a gente tem seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, a setinha ficou. Eu quero a setinha também. Vem para cá, setinha. Ponto. Aqui vai ficar, então, o limite de quando x tende a zero do seno ao quadrado de x sobre x quadrado vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Deixa eu pegar esse negócio aqui um pouquinho. Vamos vir para cá. Tá, ok. Agora vejam, isso aqui é o quê? É seno de x vezes seno de x. E aqui é x sobre x. Então esse negócio é ao quadrado. Então vai ser o limite disso. Então isso aqui vai ser limite. Eu vou fazer bem passo a passo. Limite do seno de x sobre x vezes seno de x sobre x vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x, quando x tende a zero. Agora vejam, quando x tende a zero, esse limite aqui existe e é 1. Quando x tende a zero, esse limite aqui existe e é 1. E quando x tende a zero, esse limite aqui existe e é 1 sobre 1 mais cosseno de zero, que é 1 sobre 2. Então, cada um das funções que estão sendo multiplicadas, o limite existe. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2. Professor, Oi? Por que fica meio? Porque eu posso ter errado uma conta, pera. Cosseno de zero é o quê? Cosseno... Porque aqui, ó, o x vai para zero. Então, vai ser 1 sobre 1 mais cosseno de zero. E cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Por um momento, eu achei que eu tinha feito a conta errada. Mas é 1 sobre 1 mais 1, 1 sobre 2, ok? Ok, entendi. Tá. Aí, eu achei manhozinho. Eu achei esse exercício, assim, fofinho, cute de fazer. Mas nesse eu roubei um pouco porque ele estava resolvido no Guidorize. Vamos pegar alguma coisa aqui que não está resolvida, alguma coisa mais cabulosa para a gente fazer. A não ser que vocês queiram ver outra coisa. Pode ser? Um outro de limite, essas coisas? Pode ser. Aí, depois disso eu acho que dá tempo de explicar o limite a derivada do seno e do cosseno. Então aqui seno de π sobre x, seno de πx vezes x menos 1. Eu não tenho a mínima ideia se eu vou saber fazer isso aqui.
quando x tende a 1. Não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso em fazer é xingar px de u. Não sei se vai dar certo. Se eu xingo px de u, não, esse não é tão bobo assim. Tem mais algum truque, filho da mãe. Mas vamos ver, vamos fingir que é isso. Quando x tende a 1, a px tende a π. Então, isso aqui vai ser limite de u tendendo a π do seno de u sobre x menos 1. Bom, mas quando a gente tem x menos... Como... x é igual a u sobre π, por conta disso aqui. Então, se eu faço x menos 1, isso aqui vai ser igual a u sobre π menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a π, u menos π. Então, aqui embaixo vai ficar u menos π sobre π. Que a gente pode reescrever como sendo... deixa eu escrever assim, limite de... Esse cara é uma fração dividida embaixo, então ele pode vir para cá, fica assim, seno de u sobre u menos π, quando u tende a π. Tá bom? Agora acho que a gente vai usar alguma daquelas relações de simetria que existem na trigonometria, provavelmente. Pô, peguei um exercício cabulosinho. Porque se a gente tem... Deixa eu passar isso para uma outra lousa mais limpa. Até aqui vocês concordam com as mudanças que a gente fez de variáveis? Está certinho, né? O pi e tal. Acho que tá tranquilo. Professor, nesse exercício não dá para você aplicar aquilo que você fez no exercício, não? Por causa que tem um A menos B no denominador. Tem um A menos B, de fato. Será que ajuda? Vamos ver. Mas você fala fazer antes da substituição. Isso. Tá, vamos ver. Provavelmente é uma boa ideia. Então vamos ver. Vamos multiplicar por x mais 1 sobre x mais 1. Não sei. Então aqui vai ficar limite do seno de πx vezes x mais 1. Aqui separado, aqui esse negócio aqui. E aqui embaixo x ao quadrado menos 1. Quando x tende a 1. O problema é que agora a gente está só com um seno de alguma coisa aqui. E está com uma fração um pouco pior para substituir. Porque a ideia, em certo sentido, é que a gente tente, em algum momento, usar alguma coisa dessa forma, para fazer isso virar 1 e ficar feliz. Eu não sei se esse x quadrado ajuda. Qual seria o que você faria agora? Eu acho que eu iria abrir o x ao quadrado menos 1
E iria cortar com o de cima. Não, acho que... Não sei, sou perdida. Não, é porque aqui ele já está aberto, né? Aqui eu já fiz o x vezes x quadrado, mais x, menos x, aí menos 1, fica esse negócio. Se a gente reescrever isso como sendo isso e cortar o x mais 1 com x mais 1, a gente volta para onde a gente estava. Talvez esse jeito aqui não ajude. Mas muito obrigado pela... O cálculo, o negócio é tentar, porque, assim, em geral, é muita sorte dar certo de primeiro. Agora aqui, eu só estou pensando desse u tendendo a π, fazer uma outra substituição agora. Porque a gente quer que o negócio vá para zero. Então agora, esse u menos π, eu estou com vontade de xingar ele da letra V. Ó, o João Marcos está dando uma ideia. E se você dividir por u? Olha só. Tá, mas o u está tendendo a π. Mas tudo bem, vamos dividir por u. Então, ó, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ó. Se a gente divide por u, se a gente tivesse com isso aqui, ó, seno de u sobre u, se a gente está com esse negócio aqui para calcular, quando u tende a π, tá? Isso aqui é simplesmente, você pode substituir o u por π aqui, porque π não é zero. Então, isso aqui dá π sobre seno de π. Seno de π é zero, então isso aqui dá zero. É engraçado isso, porque é comum a gente esquecer que tem que ir para zero para dar 1. Mas... sim, tem que ir para zero. Então, seja lá o que a gente for fazer, tem que arrumar de um jeito que, além de tudo, esse π vire um zero. Então, vamos ver. Se a gente xingar u menos π como sendo uma outra variável, um vzinho, então, quando a gente tiver u tendendo a π, quando a gente fizer o u menos π, e o u tendendo a π vai ser π menos π, então isso aqui vai para zero. Então, agora, ó, se a gente substituir as ocorrências de u menos π por v, aqui vai ficar limite de v indo para zero, de π, aí aqui embaixo vai ficar v, e aí aqui vai ficar seno de u. U é igual a v mais π. Então, estamos quase lá. Não sei se vai dar certo, mas se eu tenho... Vamos olhar onde a gente está, né? Caramba, eu peguei um cabuloso aqui para fazer. O nome disso, pessoal, é autossabotagem. Tá? Eu lembro quando eu estava no primeiro ano da graduação, lá em Mato Grosso do Sul, tinha um professor de trigonometria que, assim, o cara, tudo que ele passava e mostrava como fazia, ele sabia resolver tudo. Assim, eu falei, caramba, esse professor é muito, muito loucão. Aí, um dia alguém chegou com um exercício para ele que ele não soube fazer, ele ficou em pânico. Mas o negócio era que ele só resolvia os que ele sabia e passava uma imagem que inclusive fazia a gente se sentir meio idiota quando não conseguia resolver. Mas não conseguir resolver é muito natural. Vamos ver, se a gente está... O π está aqui, ó.
Então, o π é esse arco. Quando a gente está com ângulos aqui próximos, se a gente está com um x que está próximo aqui, e a gente soma π, então se ele está aqui, por exemplo, e a gente soma π, ele vai vir para cá, que está próximo, só que com o sinal trocado. Eu acho que é esse o truque. Se a gente pegar um carinha que está aqui e somar π, ele vai vir para cá e vai vir com o sinal trocado. Então, o que eu quero dizer é que o seno de v mais π, e isso eu acho que vale em geral, é igual a menos o seno. Isso, é igual ao menos seno do v. Se você soma π ao ângulo, para você obter em relação ao v original, isso é simplesmente menos seno de v. Eu tenho quase certeza que essa relação é verdade. Deixa eu só conferir aqui, pessoal. Enquanto eu não... Vamos ver. A seno de x mais π. Sai. Seno de x com funções trigonômicas. Cadê? Aqui tem essas coisinhas. Tem de π sobre 2, não sei o quê. Poxa, mas faz sentido. Graficamente. Aí eu vou chegar um pouco atrasado na minha reunião lá. Tudo bem, eu não mandei marcar às 14. Isso vai ficar no YouTube, legal. Cadê? Alguém mandou alguma coisa. É isso, se você fizer seno de A mais B. Tem uma fórmula. Tem a fórmula do seno de A mais B. Sim, eu esqueço dessas fórmulas. Abre, fica seno de A cosseno B. Isso. E aí o cosseno de P é menos 1. Então tá certo isso aqui mesmo, né? Legal. Mas assim, é que eu nunca decoro essas fórmulas. Muito obrigado pela conversa. Mas tem aquele poeminha, né? Seno minha terra tem palmeiras onde alguma coisa acontece. Seno A mais B é seno de A cosseno B. Tá, tudo bem. Mas então é isso. Tá. Então, essa fórmula a gente pode reescrever assim. Limite de π vezes seno de menos, né? Vezes não coube. Isso aqui vai ficar igual a limite de π vezes menos seno de v sobre v quando v tende a zero. Olha só. Aí aqui esse menos sai. Vai ficar menos π vezes o limite de seno de v sobre v. Que é quando v tende a zero. Isso aqui é importante. O v tem que ir para zero. Isso aqui dá 1 e, portanto, é menos π. Vamos apenas confirmar no GeoGebra se é isso. GeoGebra. Carregando. Sai daqui. Y igual a seno de π x sobre x menos 1, né? Quando x tende a 1. Quando x tende a 1, o 1 está aqui, e ele está em menos 3,14. Ele está indo em menos π. Sucesso, olha só. Infelizmente,
pelo horário, eu tomei mais tempo resolvendo esse do que eu achei que tomaria, mas aí o cálculo das derivadas de funções trigonométricas fica para a próxima, tá? Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela paciência e participação de vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação com 55 minutos.